Bom dia a todos, como estão? Aqui é bom dia porque nós estamos gravando aqui durante o dia e nós estamos aqui novamente com um tema muito legal, para variar, né? Modéstia à parte, os temas do Vida Inteligente são legais, né? São legais porque vamos buscar coisas que interessam, que causem, que tenham conteúdo para quem nos assiste, quem tem essa paciência de nos assistir. E a gente está sempre aqui para poder passar informação, e cada um depois segue a sua intuição, o seu discernimento, a sua curiosidade e vai buscar mais elementos daquilo que a gente fala aqui, filtra e faz o que bem entender. E hoje nós temos um tema que pouca gente aborda. Você certamente, o tema que nós vamos falar hoje, certamente a sua vida inteira você falou dele, brincou com ele. Hoje vai ser um programa lúdico, né? O que será que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar o que os contos, já ouviu falar conto? Cinderela, isso, aquilo, Alibaba, os 40 ladrões, os Grimm, essas coisas. Você já ouviu falar disso, né? Muito bonitinho, né? Quem é que não assiste e gostaria de assistir, fica assistindo quando passa de novo, os saudosistas, mas por trás disso há muita informação. E é isso que nós vamos passar para vocês hoje, né? Depois cada um continue procurando, cada um continue buscando, mas tenho certeza que vocês vão adorar o conteúdo de hoje, vão saber o real significado desses contos, que os contos nos contam. Eu estou aqui com o meu convidado, o René Monterrey, o querido amigo e irmão, que está sempre atendendo nossos convites para poder vir aqui compartilhar o conhecimento que ele tem. E aí, René, tudo bem? Como é que você está? Oi, tudo bem. Apesar do frio, tá tudo bem. Eu estou vendo aí, você está cansalhado aí. Você não viu nada. A hora que escurece do jeito que eu fico irreconhecível, né? Não, é engraçado, né? Muita gente fica mesmo. Eu até brinco, eu vou tirar fotografia de você, né? Porque a gente fica um extraterrestre, né? Uma coisa de outro mundo. Isso, vai virando uma cebola, né? Vai pondo uma coisa por cima da outra, né? Mas vai assim. Mas, René, hoje é interessante, né? Quando a gente trocou ideia para abordar esse tema aqui, né? A gente viu quão importante ele é. Legal, nós nos divertimos, como disse, a gente ainda se diverte, mas melhor ainda você saber o que tem por trás disso. Qual é a verdadeira intenção? Qual é a verdadeira mensagem disso? Então, eu acho que nós vamos tocar. Por onde nós começamos? Tá aí. Passo a batuta para você. Batuta. Vamos orquestrar bonito aí. Tá. Eu acho que eu queria começar falando de contos com alguém que não tem nada a ver com contos, mas eu acho que essa ideia acaba dando embasamento para aquilo que a gente pretende conversar aqui nesse programa, tá? Que é o Mozart, como a gente sabe, né? Ele foi maçom, ele tinha acesso aos conhecimentos ditos ocultos da época, participou do iluminismo, toda aquela questão, né, ligada ao século XVIII, né, e a grande transformação que aconteceu, os Rosa-Cruzes, maçons, etc. Né? E tem uma questão interessante, porque o Mozart, quando vai chegando num determinado momento, ele resolve que aquele conteúdo precisava ser transmitido, que aquilo não podia ficar restrito apenas a um pequeno grupo, né, e seleto grupo de iniciados e etc. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a flauta mágica. Tá? Existem muitas teorias a respeito disso. Tá? Uma delas diz o seguinte, ele vai fazer a flauta mágica, onde ele fala todo o processo de iniciação a partir de uma historinha de dragão, existe o rei, a rainha, existe as três damas, os três crianças, etc., né? E ele vai contar todo o processo da iniciação maçônica dentro de uma ópera que ele não conseguiu patrocinadores, então ele resolveu apresentá-la no burlesco. Tá? Então, ele vai pegar a ópera, talvez a mais rica que ele possui, foi uma ópera que foi apresentada no burlesco, né? Assim, a contragosto dos maçons, que por esse motivo teriam o ameaçado de morte. Então, aquele cavaleiro da capa preta, etc.,
fosse algum emissário desse grupo, tá? Então, o que acaba acontecendo? Ele é ameaçado e, em resposta a isso, ele começa a compor o próprio Hacking, né? Ou seja, né, ele decide que aquilo deveria ser entregue para a humanidade. Por que eu estou começando por aí? Né? Porque a gente volta lá atrás para a antiguidade e a gente percebe, então, que haviam aquelas escolas de mistérios, aquelas escolas do pensamento, etc. Mas isso daí fazia parte de uma pequena elite. A grande, né, maioria das pessoas, elas viviam, elas tinham uma vida agrária, elas tinham uma vida recolhida, elas não participavam intelectualmente de nada, porque as necessidades de sobrevivência, elas eram assim... Prioritárias. Se sobrepunham a guerra e sobrevivência, e procriar, não tinha mais nada além disso, né? Então, o que acaba acontecendo? Esses conteúdos, de uma certa maneira, eles precisavam ser disseminados para as pessoas. Tá? Então, era necessário educar essa população de uma certa maneira, para que eles vivessem em sociedade, etc. Tá? Então, logo no começo, vão aparecer lá o Ésopo na Grécia, vai aparecer o Fedro no primeiro século lá de Roma. E eles vão criar histórias assim. Essas histórias, elas têm uma finalidade de, primeiramente, né, de levar valores para as pessoas, de conduta, de educação, coisas bem desse tipo mesmo, tá? E sempre em observação da natureza. Tá bom? Você vai ter a questão da natureza como fundamental. Por quê? Porque era a linguagem que aquelas pessoas conheciam. Eles não tinham outra linguagem a não ser observar os bichos, a não ser observar os hábitos, né? Então, vai aparecer os arquétipos, né? O caçador, o rei, a rainha, né? Essas do tabuleiro de xadrez, praticamente, né? Praticamente dita, né? E assim, durante um tempo, né? As histórias, elas vão ter a finalidade de educar as pessoas, tá? Inicialmente, elas vão ter esse papel. Acaba, né, acontecendo que depois, mais tarde, vem o Renascimento, né? E após o Renascimento, então, vai surgir aí o Jean de La Fontaine, e o Jean de La Fontaine, ele vai compilar todo esse conteúdo. Então, ele vai trazer também, vai seguir ainda dentro, né, dessas questões de ensino, etc., né? Então, ele vai pegar lá a cigarra e a formiga, a raposa e a ova, Pedro e o Lobo, sei lá, né? O lobo e o cordeiro, na verdade, né? A tartaruga e a lebre, né? Onde ele, a partir dos exemplos da natureza, ele vai pegar e vai trazer valores para aquelas pessoas. Né? Então, eu lembro sempre de uma assim: lembremos bem, ó meninos, das lições da natureza, o trabalho e a economia são a base da riqueza, né? Que é o finalzinho da Raposa e a Uva, do La Fontaine, né? Para você ter ideia, aquilo chegou até nós, né? A gente cresceu ouvindo essas fábulas, claro, né? claro. Que acabaram sendo muito interessantes, né? O La Fontaine vai aparecer lá em 1600 e comecinho, 1620, alguma coisa por aí, quando ele nasce, tá? O que é interessante, né? Eu pulei um pedaço. Antes disso, a gente vai ter a Inquisição como um todo, e a gente vai ter, por incrível que pareça, dentro daquela coisa tenebrosa que foi a Idade Média, a gente vai acabar tendo lá as escolas de ofício, os alquimistas, tem todo um movimento assim oculto por trás daquela questão medieval, em contraponto ao poderio da igreja, né? E como a gente sabe. O que vai acabar acontecendo? O que acaba acontecendo é que as mensagens, elas precisam ser passadas de um modo velado. É necessário levar informações, levar conhecimentos para aquelas pessoas, né? Mas, assim, na verdade, não de modo seletivo, tá? Porque as questões dos transportes, das localizações, etc., né? Elas acabam sendo bastante complicadas e difíceis. Então, vai surgir lá os menestréis, os trovadores, aqueles que eles eram
iniciados daquelas escolas, eles eram emissários, né? Então, eles iam nas aldeias, e nas aldeias eles iam, através daqueles cantos, daquelas histórias, né? Os saltimbancos, né? Essa turma toda, né? Eles iam, então, passando, né, as informações, as notícias, né? Eles iam contando, informando as pessoas a respeito do que acontecia. Nesse período vai acontecer vai surgir um personagem bastante interessante, né? Lembra que a gente está em pleno pensamento alquimista, etc. Vai surgir um personagem bastante interessante que vai acabar assim meio que monopolizando a cultura medieval nesse sentido, que é o rei Arthur. Né, o rei Arthur ele vai trazer, né? Até hoje não se sabe se ele existiu ou não existiu. Mas ele arquetipicamente ele é muito bem estruturado. A lenda do rei Arthur, na verdade, se a gente pegar ela por aspectos alquímicos, ela é incrível, mas quando a gente pega ela em termos filosóficos e etc., também ela acaba sendo maravilhosa em função da temática do Graal, em função do dragão. Aí eles vão acrescentar personagens, na verdade, que não existiam naquela questão anterior, que vai se focar mais na natureza, na realidade das pessoas, né? E vai começar a trazer uma realidade mais fantástica. Está meio a semelhança do que os gregos faziam lá atrás com a mitologia, né? A questão arturiana ela vai acabar trazendo isso também. Para vocês terem uma ideia, né? O grau para tudo isso, a questão arturiana ela vai nos contar toda a história da queda dos anjos, ela vai nos falar das questões dos planetários, dos irmãos que eles entram em conflito com... eles são obrigados a serem oposição. É mesmo? Vai fazendo essas comparações, se você consegue lembrar trechos. Lembro. Então, vamos lá, para ilustrar mais ainda. Depois, a questão da Shakti, a questão, sabe, assim, é um universo extremamente rico, tá? Para a gente ter uma ideia, né? A gente já falou aqui de outras vezes, né? A questão primordial, então, existe a queda dos anjos, né? Então, uma parte da lenda vai dizer que quando o anjo rebelde ele cai, a cabeça dele toca o solo, a pedra que ele tinha na fronte rola, vai se transformar na taça do Santo Graal, né? E esse anjo rebelde, então, ele vem para a Terra, só que ele vem sem a parte feminina dele. Sim. Né? Em contrapartida, o irmão dele que cai, né, que cai junto com ele, que é obrigado a cair, o irmão dele vem com a sua parte feminina. Então, o que acaba acontecendo dentro disso, então, né? A questão do anjo rebelde é roubar a parte feminina do irmão. Tá? Então, vai ter a Helena de Troia, vai ter todas as questões ligadas a isso, né? Elas acabam acontecendo. Por quê? Né? Porque essa parte feminina ela representa a consciência espiritual. Tá? Então, o anjo rebelde ele cai sem a consciência espiritual, ele tenta roubar do irmão para que ele possa voltar lá para o trono dele. Essa questão da consciência espiritual, os dois planetários, etc., elas vão acabar aparecendo na tríade Arthur, Guinevere e o Lancelot. Então, o Lancelot ele acaba fazendo o papel do anjo rebelde, por incrível que pareça, tá? É o cavaleiro reluzente, né? Então, aquela história que Lúcifer é a estrela radiante, etc., né? O Lancelot vai aparecer como cavaleiro da armadura reluzente, e no momento, então, em que ele, né, existe meio que ele se apaixona pela Guinevere, e num determinado momento, então, ele acaba, né, ele acaba ficando, como se diz hoje, né, acaba ficando com ela. Então, nesse momento, o que acontece? É interessante, né? Nesse momento, é como se o Arthur perdesse a força e perdesse a consciência, e o reino dele, então, se torna estéril. O que acaba acontecendo, então? Né? Em função disso, ele é obrigado a procurar o Santo Graal. Né? Por quê? Porque o Santo Graal representa, né, aquela pedra que cai, na verdade, representa a própria parte feminina que ficou aprisionada. Perfeito. Então, ele vai surgir a demanda do Santo Graal,
né? Para que, uma vez ele recuperando o grau, ele recuperasse a força dele, né? Então, é interessante que a Guinevere entrega a espada, etc., né? Isso, qual é o Então, significado? Renê, não ah, esquece de falar, eu quero saber o significado iniciático da espada e da táfula também. tá, isso eu ia falar. A Tá. tábula, né? Então, a tábula, não se sabe realmente quantos cavaleiros seriam, mas, na verdade, acabou sendo simbolizado por 12, né? Sendo que esses 12 cavaleiros eles estão associados tanto aos signos do zodíaco, quanto Sim. eles estão associados às pétalas do chakra cardíaco, né? Representando o quê? Representando o trabalho das escandas e das nidanas que a gente precisa realizar, para que, uma vez a gente realizando esse trabalho, a gente acesse o Vibhuti, né? O Vibhuti, que é aquele do relógio que fica debaixo do chakra cardíaco, em cujo centro existe a figura da taça. Né? Então, o que acaba acontecendo? Né? O trabalho de conhecimento, de autotransformação, que é preciso ser realizado para que a gente possa conquistar o Graal, etc. Né? Isso daí, assim, em termos bem Genérico. assim, gerais, tá? Né? E ele vai acabar nos trazendo para nós, vai acabar nos trazendo essa temática. É interessante que a Guinevere ela vai entregar a espada pela Excalibur. Então, ele é um engenhado, ele é um escudeiro, né? Ele é um adolescente, né? A história do Arthur, né? Ele nunca aparece como um herói logo de cara, né? Ele é o mais improvável de todos os cavaleiros, né? Os irmãos dele que eram os cavaleiros que queriam lutar pelo trono da Inglaterra, e ele era um mero escudeiro que vai, então, carregar as espadas lá para o E qual é o irmão dele. simbolismo daquela espada que só uma Então, né? pessoa. Aquela espada, né? Aquela espada ela tem um simbolismo interessante, né? Porque ela teria vindo de Avalon, né? Ela E, seria uma espada gartina, alguma coisa nesse sentido, tá, né? E ela foi cravada numa pedra isso. para que apenas aquele que tivesse realmente a capacidade de ser rei que conseguisse, né? Conseguisse tirá-la, né? Aí por uma espécie de encantamento, etc., né? O que acaba acontecendo, então, né? A Inglaterra fica um longo período sem rei e os mortes eles ficam disputando, né? Através aquelas cavalarias, esqueci o nome, tá? Né, aqueles embates que eles faziam, etc., né? Quem que era o mais forte para ter o direito, né, de puxar a espada da pedra, né? E o que acabava acontecendo é que ninguém conseguia. Até que um menino franzino, órfão, que não tinha genealogia, né, não tinha nada, ele, num determinado momento, ele se vê com necessidade de pegar uma espada para o irmão que ele havia esquecido, e ele passa a ver aquela espada na pedra, assim, e tira, né? E leva lá para o irmão dele, né? Então, o que acaba acontecendo, né? As pessoas reconhecem aquela espada, tudo, né? E na verdade, o que acaba acontecendo é que então eles resolvem colocar a espada na pedra de novo e tentam tirar e não conseguem, né? Aí o menino vai lá e tira, né? É assim, é bem superficial também, né? A espada representa a sabedoria, a espada representa o conhecimento, né? A espada ela tem um significado bastante interessante. Quando a gente vê, por exemplo, a espada quando ela está voltada para a terra, né? Quando ela está na pedra, quando ela está voltada para a terra, ela representa a sabedoria como sendo a nossa defesa. Tá? E a espada, quando ela está erguida, ela representa o conhecimento, né? Mas o conhecimento a gente já precisa ter cuidado, porque ele tem duas lâminas e ele pode cortar tanto para um lado quanto para o outro, né? Mas a espada voltada para baixo, voltada para a terra, ela representa a sabedoria porque ela está em posição de defesa, tá? Ela não está em posição de ataque. Né? Então, esse simbolismo da espada nessa pedra, ela representa, além da questão da hierarquia espiritual, ela vai nos trazer a questão da justiça também, né? Da justiça no seu verdadeiro sentido.
Então, aquele sim, só aquele que tivesse dentro de si essa aptidão, né, essa capacidade, talvez, é que seria capaz de retirá-la dali. E vai acontecer aí sempre aquela velha história da criança, o adolescente de 15, 16 anos, etc., né? Que é uma coisa que acaba sempre repetindo nas histórias. Né? Então, eles são sempre órfãos, eles são sempre adolescentes, né? Então, sempre tem esse tipo de questão, ela acaba sendo assim abordada sempre dessa mesma maneira. Né? Então, quando a gente pega, por exemplo, essa questão arturiana, né? E a gente for pensar que qual que era a essência da alquimia? A essência da alquimia transformar chumbo em ouro, né? Na verdade, Sim. ele está falando de todo um processo iniciático, onde a gente vai transformar aquilo que é mais denso naquilo que é mais sublime, sutil, né? Dentro disso, a questão arturiana, os mitos e as histórias, elas acabam sendo portadoras de todos esses valores, de uma certa maneira, tá? Isso vai fazer com que, né, dentro desse período, então, vai surgir meio que uma literatura iniciática também, tá? Tipo, Né, o dê dragão, outros é, exemplos. né? O dragão que representa o nosso conflito com o umbral, que ele precisa ser realizado, né? A nossa própria sombra e coisas assim. Né? É interessante que o dragão é uma serpente com asas, né? Isso Com que é legal, balinha. isso a gente pensar, né? Porque a serpente ela rasteja, né? Mas o dragão ele voa, né? Então a Isso. gente está falando, né, de um tipo de conhecimento, de aprendizado. A gente está falando da gente aprender a usar as experiências da Terra para que a gente possa se elevar. Ô, Renê, deixa eu interromper só uma coisinha aqui. Tudo bem. Diga. Esse é mais fácil da. Quando eu assisto, ou como todos nós assistimos esses contos, né, que muito nos agradaram, onde nós conseguimos entender essa questão do lado iniciático? Como é que acontece esse processo? Então, aí o que eu vou dizer, né? O que eu acredito, né? Eu acredito que com a esperança dessa história toda, né? Que assim isso daí seja passado adiante até que chegue um momento em que as pessoas realmente elas possam compreender. Compreender o Né? sentido Isso, iniciático da questão. o que acaba acontecendo com essas histórias que são fantásticas, né? É que, assim, por exemplo, elas não têm muita interferência dos grandes pensadores, dos Não, grandes intelectuais, realmente etc. não. Elas Acham são, até que é besteira, eles né? acham até que é besteira, elas são completamente arquetípicas, né? Isso. Mas assim, elas são passadas adiante, né? E de um modo assim, as pessoas escutam, têm facilidade de assimilar, né? E elas vão passando adiante essas histórias. Os conteúdos eles são preservados a partir do tempo, o que acaba sendo bastante interessante, tá? Né? Tá. Então, dentro disso, eu tenho uma historinha rapidinha para contar, uma Vamos lá. experiência que eu acredito que seja ilustrativa. O que acaba acontecendo? Né? Uma época eu tinha lá meu trabalho, né? Minhas funções, e eu tinha que realizar uma cerimônia, entre aspas, tá? Com crianças, tá bom? Então, o que acontecia, né? Naquela cerimônia lá, existem processos, existem passos, né? Que estão associados à cosmogênese, antropogênese, etc. Então, que tinha uns papeizinhos que eram dados para as crianças, então cada uma fazia uma saudação numa direção, com os nomes em sânscrito, etc., né? Que era uma coisa, assim, que no meu entender, completamente inviável, tá? Para você fazer isso com crianças, assim, de 6, 7 anos, coisas do tipo. Então, o que eu fiz? Eu montei um teatrinho, sabe? Então, para cada criança, eu atribuí como se fosse uma espécie de personagem. Para uma, eu falei assim: olha, você é uma pedra de ar. Para outro, você é uma árvore de fogo. Você é um boi de água. Você é um homem de terra, né? E coloquei eles assim para se imaginarem naqueles papéis, né? E em função disso a gente acabou desenvolvendo ali a nossa atividade, né? O que acabou acontecendo, né? Por exemplo, se eles tivessem aprendido aqueles nomes em sânscrito, etc., eles não teriam lembrado
nunca mais, né? Com Mas, em certeza. compensação, aquela atividade com aqueles personagens, hoje essas crianças estão aí com 40 anos, né? Eles lembram até hoje, né? E eles conseguem entender hoje, estando mais adulto, eles conseguem entender assim a profundidade que havia por trás de tudo aquilo, né? Entendido, Por que eu bem estou falando colocado. isso, né? Porque nós, como humanidade, nós somos infantis, adolescentes ainda, Sim, né? Então, acredita-se que esse conteúdo sendo passado, no momento em que a humanidade ela começa a ficar adulta, ela começa a ficar consciente, ela tem a capacidade de assimilar melhor tudo isso. vai ter o entendimento, né? Isso é alguma coisa para ser passada. E conforme as pessoas forem entendendo, na verdade, então elas vão despertando, né, para aqueles conteúdos todos. Vamos Né? falar de mais fábulas aí, eu estou gostando, o Vamos tempo vai falar mais. voando. Então, o que acaba acontecendo, né? Essa questão iniciática, ela vai ser alavancada aí na Idade Média. Depois, mais tarde, então, vai aparecer o La Fontaine, né? Como É, eu falei, já é no Renascimento, já um pouquinho depois disso, né? E depois do La Fontaine, mais tarde a gente vai ter a Revolução Francesa. Aí meio que a gente volta para o Mozart, tá? O que acaba acontecendo na Revolução Francesa? Surge aquela necessidade do iluminismo, da divulgação, da cultura, do saber, da formação de uma nova consciência, né? Vai a enciclopédia, o conhecimento ele não pode ser mais restrito a apenas uma elite, ele tem que ser distribuído para todos, etc, né? Então, o que vai acabar acontecendo dentro desses ideais iluministas, sim, ainda existiam aquelas pessoas que estavam resistentes, né, a como isso fosse passado, ou se isso deveria ser passado. Então, essa questão das fábulas, etc., elas vão acabar sendo revigoradas, tá? Não durante exatamente no período revolucionário, mas um pouco depois disso, quando a gente vai ter lá os irmãos Grimm, que eles vão nascer logo após a Revolução Francesa, lá por 1785, né, na hora que aquilo tá quente, né, eles vão nascer. Então, vai surgir o sentimento da formação das novas nações, etc. Né? E eles vão surgir na Alemanha, e na Alemanha, então, o que eles vão fazer? Eles são interessantes porque eles vão, inclusive, escrever o primeiro dicionário da língua alemã, sabe? Porque os países eles eram divididos em reinos, né? Em principados, ducados, etc. Né? E a questão do idioma, como uma identidade nacional, era algo que não existia ainda formado naquela época. Então, os Greens eles vão pegar não só a questão da língua, como eles vão estruturar todos esses contos medievais novamente, sabe? E dentro disso, né, para quê? Visando formar a cultura, formar o caráter de um povo, mas aí também eles vão pegar, né, esses contos eles já estavam contaminados aí com as questões iniciáticas da Idade Média. Então vai aparecer lá a Branca de Neve, vai aparecer a Bela Adormecida, vai isso. aparecer o João e Maria, né? Esses contos eles são incríveis em termos de conteúdos, né? Onde o que a gente está narrando aí, a gente está narrando a busca pela essência espiritual. Mas a gente agora imagina, a gente volta, né? Uma população que mal conseguia sobreviver, você vai falar de busca por essência espiritual. Não Né? dá. Então, né, não dá, né? Mas vai que alguém, no meio de tudo isso, tem esse interesse, né? Claro. Então, né, você percebe, por exemplo, né, depois o Disney ele vai pegar e ele vai alterar algumas dessas fábulas originais, né? Mas a essência acaba sendo mantida, tá? Onde você vai ter, por exemplo, as heroínas, né? A Branca de Neve ou a Princesa Aurora, etc., O né? que é a Branca de Neve e os Sete Anões? Então, né, ela é interessante, né, porque elas são órfãs. Isso, os personagens, João e Maria, eles são sempre órfãos, né? O rei Arthur, né? Por Sim, quê, né? Porque o que a orfandade significa, né? Significa um momento em que a pessoa precisa se construir por si só, né? Ela não tem mais o suporte, ela não tem mais o colo, ela precisa se fazer por ela mesma. Tá? Então, todos esses personagens, eles vão partir sempre
desse mesmo princípio. Tá? Então, a Branca de Neve, no começo, ela é interessante porque ela é uma princesa que fica esfregando o chão, né? A Cinderela também, né? Isso. Então, né, elas estão lá presas em alguma coisa que não condiz com a sua condição, né? Aí a gente está falando da alma, tá? A alma que é obrigada a ficar cuidando das coisas, das necessidades mais imediatas, né? Mas que, na verdade, tem anseios mais elevados. Né? Diante disso, o que acaba acontecendo? Né? Diante disso, o que é legal nesses contos? A gente tem as polaridades. Né? Então, essa princesa, no caso, né? ela não tem a mãe, mas vai ter uma espécie de fada madrinha. Né? A questão da madrinha, que é aquela substituta da mãe, que vai significar, de alguma maneira, uma guia espiritual, alguma coisa nesse Sim. sentido, né? Em contrapartida, a bruxa, né? A bruxa que representa o nosso instinto, que representa o nosso lado que está em busca de poder, em E busca onde de... entra a madrasta? Madrasta significa o quê, Isso. Renê? A madrasta ela vai ser isso, né? A madrasta ela vai trazer esses valores para ela, né? Ah, E os quais a Branca de Neve ela não se adapta, né? Então o que acaba acontecendo dentro disso? Ela vai sair, né? E ela vai à floresta, né? Aquela figura da floresta onde ela vai se perder, e etc. Né? Aquilo é tudo um depressivo, sabe? Assim, é toda mas uma questão de quem são os anões na história? conflitos, isso aí ela vai encontrar os anões, né? E os anões é interessante, né? São em número de 7. 7. Esses anões eles estão ligados, eles trabalham nas minas, né? Então eles estão ligados aos princípios, ligados aos mundos interiores. São eles que trazem as riquezas dos mundos interiores, etc. Né? Mas eles estão numa choupana suja. Né? É muito legal isso, tá? Claro. Porque David Jung, né? Todas as vezes que a gente fala em casa, né? A casa ela sempre representa o arquétipo do corpo da gente. Tá? Se é uma choupana, é como a gente é internamente como a gente se vê, se é um castelo, é internamente como a gente se vê, e assim por diante. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Né? Ela vai limpar aquela choupana, né? Ela vai limpar aquela choupana, e para quê? Né? Para que aqueles anões que representam, na verdade, os nossos 7 princípios, cada um deles tem um comportamento ligado a um planeta, está associado a um dos 7 corpos, etc., né? Para que realmente, né, ela coloque aquilo em ordem para que esses anões eles tenham as condições, né? As condições de poderem atuar. Né? E, na verdade, isso daí é o trabalho interior que ela faz. Né? Ela se perde na floresta e depois ela vai parar naquela choupana no meio da floresta, né? E ela tem que fazer todo um trabalho de limpeza lá Exato. para que aquilo possa, né? Aquilo possa ser, existir, etc. Né? O que é interessante é que depois que ela faz o trabalho da limpeza, então aí vem a bruxa. Né, a madrasta, né, ou aquela sombra lá de trás, ela se manifesta e é necessário que haja um embate com aquela entidade, com aquele ser. Né? E quem vai salvá-la disso vão ser aqueles 7 aspectos que ela redimiu naquele momento que ela estava fazendo a limpeza, né? E aí ela vai passar por uma morte. Ela vai passar por uma morte, por quê? Porque ela já não é mais a mesma. Depois que ela fez aquele processo, aquela limpeza, que no fundo é o trabalho do cardíaco, a gente volta lá para a tábula redonda, etc. Né? Então, o que acaba acontecendo? Ela já não é mais a mesma depois daquilo, né? Então, aí ela precisa morrer. Né? E o que vai despertar é o amor. É o amor, é o príncipe. Aí, no caso, né, você vê que o príncipe não faz nada. Nada, né? só um beijinho, Ele só um beijinho. Ele é só um símbolo, né? Mas, na verdade, o simbolismo dele representa o quê? Né? Representa aquela ideia sempre aquilo que a gente perdeu e que a gente precisa recuperar, né?
mas a gente só recupera aquilo depois do trabalho interior, depois da luta com a sombra, depois de passar pela morte Legal. do ego, dos nossos valores, né? Então, a Branca de Neve ela vai pegar isso, né? A Bela Adormecida, a Bela Adormecida, que é uma das minhas favoritas, né? Ela vai entrar dentro da mesma questão, né? Onde a gente vai ter lá uma princesa, né? Que de uma certa maneira ela tem a questão dela com a bruxa. A gente ficaria repetitivo se ficasse repetindo sempre, né? Mas o que acaba acontecendo, né? Ela representa o quê? Ela representa a nossa consciência interior. Ela representa o nosso eu adormecido, que precisa ser desperto. Aí, no caso, já é o príncipe, aí já é diferente, que aí é o príncipe que tem que fazer o trabalho, né, de despertá-la, né? Então, esse príncipe, em função disso, sim, ele vai lutar com os dragões, com o dragão, com a bruxa, a floresta de espinhos, a espada da sabedoria, o escudo da fé, né? Tem todo um processo aí, né, onde ele tem que vencer todos aqueles obstáculos para chegar no castelo, no centro do qual existe aquele ser virginal, né, e adormecido, né, que ele vai despertar após tudo isso. O que é interessante, que aí o Disney ele já distorceu um pouquinho, né? No original da Bela Adormecida, aquela questão do dedo na roca, etc., ela vai adormecer por 100 anos. Tá? Ela fica 100 anos adormecida, e quando ela fica adormecida, aquele reino, aquele mundo também, a semelhança da questão do Arthur, a semelhança da questão do Graal, né? Tudo aquilo também fica como se fosse adormecido, morre e etc. O que vai acabar acontecendo, né? Esse príncipe, ele aparece como um jovem que sonha com ela. Tá? Esse príncipe ele tinha um sonho com essa moça aprisionada num castelo, etc., né? Até que ele descobre que era possível de encontrá-la, que ela existia assim, então ele resolve lutar para conquistá-la, né? Você vê que é o próprio simbolismo da espiritualidade isso, né? Algo que você sonha, que você não sabe se existe, mas isso. Que a partir do momento que você descobre que existe, você se propõe a lutar para conquistar. Perfeito. Né? A gente falando em grosso modo, mas assim basicamente, né? A gente percebe por trás desse conto, sim, né? Algo muito belo, né? E depois disso ele vai viver feliz, né? Porque sim, ele conquistou aquilo que estava faltando. Que mais nós temos de significativo nesses contos aí? Tem outros contos? Tem, né? Por exemplo, o João e Maria, né? Também órfãos, né? Eles vão parar naquela casinha de chocolate lá onde a bruxa está morando lá, né? Então também é interessante, né? Porque quando a gente é guiado, né? A gente é guiado aí pelos nossos desejos, né? Desejos, sem dúvida. Né? A gente acaba aprisionado sem perceber, né? Então, na verdade, ele tem que matar, entre aspas, né? Aí sempre o simbolismo da sombra, né? Ele tem que matar, tem que se libertar, né, daquela prisão que aqueles desejos eles acabam nos trazendo, né? E assim, quando a gente percebe, é interessante. O Chapeuzinho Vermelho é muito engraçado. Chapeuzinho né? Vermelho. Porque você tem o lobo, aí a figura do lobo vai representar esse umbral, né? Também. Né, que a gente precisa despertar, mas ele tem eu acho que ele tem um aspecto um pouquinho de voltou? Ele tem um aspecto um pouquinho diferente dos outros, que ele vai falar da questão hormonal, tá? Então a Chapeuzinho, né, ela é aquela menininha, etc., né, já meio adolescente. Né? Então, o lobo mau é os hormônios, tá? Os hormônios que vão seduzi-la e etc. Né? E é interessante, né? Porque você fala, o que tem a ver a vovó com a Chapeuzinho, né? Fica uma coisa assim meio sem sentido, né? Mas esses hormônios também, que é o lobo mau, né? É a menopausa da vovó. Tá? Então ele vai destruir a vovó, ele não mata, mas ele devora ela, né? Tá? É verdade.
Tá, então, assim, dentro, né, é interessante que dentro desses contos daí, né, além da questão iniciática e etc., eles têm as questões dos momentos de vida, das etapas, dos ensinamentos, né, porque eles são sempre baseados em situações reais que as pessoas viviam, né, em situações assim que ligadas à natureza, ligadas ao próprio desenvolvimento da vida, né? Para quê, né? Para que realmente a gente possa entender as nossas fases e aprender em função delas, né? Aquelas mil e uma noites, a Mil e gente uma noites. E aí, o que interessante, significa né? isso? Olha, O Aladim, né? Aquela lâmpada, né? O que é aquela Aladim, né? lâmpada? Né? O Aladim. gênio da lâmpada, né? Se você não souber pedir, se você não souber pedir realmente, né? O gênio ele representa de uma certa maneira a nossa essência, né? Mas se a gente não sabe pedir para ele, né? O que acaba acontecendo, né? A gente não consegue aquilo que a gente quer. E na verdade as questões elas ficam sempre em função. É interessante, apesar de ter o gênio, apesar de mago que ajuda, apesar de ter tapete voador, etc., né? Isso O aí, que é. acaba acontecendo, né, é que esses heróis eles têm que se realizar por eles mesmos, né? Sempre, né? Então, sempre tem um trabalho onde eles são obrigados a um desafio de superação para que realmente, no final das contas, eles possam conquistar aquilo que realmente eles desejam, aquilo que realmente eles imaginam. Né? Então, sempre, você vê que é sempre uma proposta, né? Eu acho interessante, assim, porque ele tem um estímulo inicial, né? Então, o estímulo inicial da Branca de Neve, ela vê o príncipe, mas o príncipe só passa e vai embora, né? Né? E outras histórias, a Bela Adormecida, o príncipe que ele sonha, né? Mas ele não tem certeza se Sim. é, né? A questão do Aladim, a lâmpada, a mesma coisa, né? Ali Babá e os 40 ladrões, Isso que né? eu ia perguntar, Aquela o que significa caverna, isso? O né? que é Aquela isso? caverna com aquelas riquezas todas, né? Que na verdade representa o nosso mundo interior, ele precisa ser conquistado, na verdade, né? As palavras de passe, né? Para que a É gente isso que eu ia aí perguntar. O que significa o abracadabra, o Shazam, o Abre-te Sésamo? Isso aí tem alguma coisa por trás? Não tem, tenha o que dúvida. que assim, né, dentro dos colégios iniciáticos, etc., né, o que acaba acontecendo, sim, né, que existiam as chamadas palavras de passe, né, onde quando você vai passar de um grau para outro, né, você deve lembrar, né, existe uma palavra de passe, né, Sim. que existe, né, Pronuncia. na ORC, por exemplo, né, quando a gente vai passar, assim, a gente precisa, para entrar no ritual de passagem de grau, a gente precisa pronunciar a palavra de passe que a gente recebeu no grau anterior para que a gente seja admitido, né? Então, essa palavra de passe, ela acaba representando, assim, o acesso a alguma coisa. Tá? E é interessante, né? Por quê? Porque a gente vai discutir ritualística. O que acaba acontecendo, né? Quando a gente vai entrar num processo de ritualística, de passagem de grau, etc., né? Como se fosse um renascimento. Tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai passar por uma câmara escura. Dentro dessa câmara escura é como se fosse o útero, é como se fosse o nosso recolhimento, o nosso preparo, né? A partir do momento em que abre aquelas Que portas. é uma espécie do vitriol maçônico, né? Ou não? Isso, tá? A partir do momento, então, em que aquelas portas, elas são... Aí tem um guardião, né? Esse guardião sempre ele vai nos que quereis, etc., né? Ele sempre vai Sim. aparecer essa figura também, né? E em função disso, então, quando teoricamente, a gente deveria de pensar antes a respeito disso, etc., né? Responder às questões do guardião, para que a gente possa adentrar nesse outro momento e finalmente ser aceito.
Nesse outro momento, ele vai, teoricamente, o que é, né, essa questão da iniciação, né? É o momento em que a gente vai entrar em contato, sim, com as nossas sombras, com as nossas questões, etc. E a gente vai se propor a fazer um trabalho em função dos ideais que nos são apontados, né? De superação, de transformação, metástase, Sem etc. Né? dúvida, sem dúvida, Né? sem dúvida. Né? Então, eles têm, né, esse tipo de coisa. Então, mas como volta para aquela história, como você vai ensinar para as pessoas esses simbolismos todos, né? Não, ó, tem uma caverna, existe uma palavra mágica que quando você fala, abre a porta da caverna, aí lá dentro tem um tesouro fantástico. Né? Então, o que é uma pena, infelizmente, tem muita gente que ainda acha, né, que essas palavras mágicas, etc., né? Elas, na verdade, elas teriam essa capacidade, esse poder de fazer milagres na nossa vida, né? E, na verdade, elas são puramente simbólicas, né? E elas são estruturadas, né? E não são palavras quaisquer, né? Elas são estruturadas dentro de uma métrica, dentro de um simbolismo, dentro de uma questão... Entonação, uma série de de uma coisas. entonação, dentro de uma questão mântrica, né, que vai fazer, sim, com que elas tenham um poder vibratório bastante grande, né, mas esse poder volta, né, porque é a palavra para abrir o interno, sabe? Então, esse poder vibratório é interior. Você está Elas me... não vão abrir portais do lado de fora. Você Sabe, tá me uma vez levando... veio uma pessoa e me falou assim: Nossa, Renê, eu descobri uma palavra, era uma das palavras que a gente tinha lá na nossa escola. Renê, eu descobri uma palavra que todas as vezes que eu estou no trânsito, eu falo essa palavra e o carro da frente sai. Sabe, assim, meu Deus do céu. Vai fazer o quê, né, pô? Sabe que você me lembrou com essa conversa uma coisa inesquecível que com certeza tem uma bela de uma mensagem subliminar aí também, ou iniciática. Um filme que eu já assisti umas 20 e tantas vezes e posso assistir mais 20 e tantas. Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Sim, sim. Tan, 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 quer dizer, É, é um mantra, é um som que te conecta. Eu falo, olha só, meu pelo sobe. Então, essas conexões, né, são dicas, vamos dizer, sutis, que nos são passadas a todo momento e a gente tem que ter a capacidade de saber interpretar. É interessante, né? Porque quando você pega, você falou, né? Você pega lá tchan, 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 do Beethoven, né? Que é Perfeito. o 5, né? Você tem 5 notas aí, né? Também, né? Fazendo alusão a uma passagem para um estado de consciência mais elevado, né? Isso. Que representa o quinto aspecto, né? É interessante, né? Que o quinto aspecto é aquele que vai nos conectar com a nossa mônada, só que ele tem um lado decaído, que representa a sombra. Né? Então, essa sombra, né? Essa conquista do amor, essa conquista do espiritual, que os contos eles nos trazem, né? Eles estão associados ao quinto aspecto, que nada mais é que aquela Shakti que o quinto planetário perdeu quando caiu. Né? Então, essas questões dos cinco, elas vão acabar presentes também, esse simbolismo, né? Então, através das questões sonoras, muitas vezes, de palavras que tenham 5 sílabas, ou 5 letras, ou coisas desse tipo, tá? Né? O que acaba sendo, assim, algo bastante rico. Agora, o que é interessante, né? A gente tem o 5 associado ao 3. Né? Por quê? Né? Porque o 3 representa o emocional. Tá bom? Nossa questão emocional que precisa ser superada para que a gente atinja o quinto estágio. Tá bom? Então, né, esse emocional, ele é representado pela bruxa, tá? Porque ele vai representar os nossos instintos, a nossa sede de poder, a nossa necessidade de sobrevivência, de mortalidade, etc., né? Então, ele acaba sendo representado através dessa figura, por isso que eles estão relacionados. Aí você vê que a bruxa, depois, ela se transforma em dragão.
É Tá, verdade. né? Ou seja, né, ela vai ser aquela ferramenta, ela sai da Terra e ela vai para Sempre o sofre céu. uma metamorfose, ela sempre sofre uma metamorfose, né? Isso, ela vai deixar de ser alguma coisa, né, que te prende à Terra e vai te fazer alguma coisa que te faz olhar para o céu, né? Mas você precisa, de uma certa maneira, você precisa vencê-la. Tá? Então, essa questão da metamorfose é muito interessante. Por exemplo, o Pinóquio, né? O Pinóquio, ele Isso, bem tem, lembrado. né, é um menino de madeira, né? Então, reino vegetal, né? Depois, ele quer ser um homem, um menino de verdade, né? Então, é reino vegetal, só que assim a consciência dele é do lado de fora, né? O grilo, ou depois ele vai aqueles outros garotos que seduzem ele, etc., né? Porque a consciência está do lado de fora, né? Ele está vivendo apenas em função daquilo. Depois, o que é interessante é ter um meio do caminho que ele vai se transformar num burrinho, né? E Isso. o que acaba acontecendo? Ele precisa passar pelo reino animal Animal. para poder se transformar em humano, né? Depois, então, e esse reino animal representa aqui o nosso terceiro aspecto, né? Que é o nosso chakra umbilical, né? Você vê que a bruxa, aí no caso, né? Ela ganhou o significado do burrinho, tá? Né? Depois daquilo, o que vai acontecer? Ele vai parar no fundo do mar, no ventre de uma baleia, né, que representa assim o mar como uma questão emocional mais profunda, a Isso. baleia, ele recolhido no ventre da baleia, né? E ali sim, né, você vê que a partir do momento que ele se liberta daquilo, ele vence aquele obstáculo, ele se transforma realmente no menino de verdade. Né? Então ele está fazendo toda a questão humana, né? O homem que primeiro ele é preso. Quando a gente fala em reino vegetal, a gente está falando, né? O vegetal ele compete, tá? As árvores elas competem em direção ao sol, tá? Então é o reino competitivo por excelência, né? Então você sai da competitividade, cai na animalidade, né? Para que depois sim você vença tudo isso, né? A consciência deixa de estar do lado de fora, deixa de ser o que as pessoas mandam, o que as pessoas pedem, etc. Encontra a consciência dentro de você e aí finalmente sim você se transforma num ser humano de verdade, né? Deixou daquelas questões instintivas mais intensas, né? E passa a ser realmente uma pessoa. E nesse momento ele não precisa mais daquela consciência do lado de fora, porque ele encontrou a consciência dentro dele. Pô, Né? você Você vê, vê, é lindo, né? Você lindo, pega sem esses dúvida. pontos, né? Eles são belíssimos, né? Dentro daquilo que eles trazem, mas realmente o que eu acredito que talvez fosse um papel que não é cumprido, né? Volto a dizer, as pessoas elas estão tão interessadas em ficar lendo é, é, coisas mágicas, sabe? Assim, é interessante você ficar estudando um número, etc. É interessante, tá? Mas assim o que acaba acontecendo, né? As pessoas elas querem começar logo assim por patamares assim completamente inatingíveis muitas vezes e essas questões mais básicas elas acabam ficando para trás. Eu acredito que esse programa está sendo interessante porque a gente estão falando de tantas coisas que tantas pessoas talvez conhecem, mas nunca nem chegaram a pensar A nesses partir de termos, agora, vou começar a ver né? de E a forma partir de diferente. agora vão começar a pensar, falar assim, poxa, olha, não existe nada oculto. Essa é que é Nada. a questão. Não existe nada oculto, tudo sempre é trazido para nós, né? O que a gente precisa entender é que a gente precisa mudar a maneira de ver as coisas. Né? Então, a grande finalidade dos grupos, dos colégios, etc., né, seria, né, na verdade, não o conhecimento, o conhecimento só pelo conhecimento, assim, ele é interessante, ele vai funcionar que nem aquele príncipe que a Branca de Neve enxerga enquanto ela está esfregando o chão, né? E ela vai resolver aquilo, né? Mas ele, na verdade, ele é alguma coisa que precisa ser conquistado. O conhecimento ele vai ser conquistado como? Eu preciso me voltar para dentro, eu preciso encontrar minhas sombras, sabe? Refazer meus valores,
me rever como pessoa, limpar a choupana, encontrar os sete anões, os Exato. cavaleiros da Távola Redonda, o Graal. Eu preciso fazer todo esse trabalho dentro de mim para que aquilo tudo seja conquistado do lado de fora, né? Ele do lado de fora, ele por si só, ele não é nada, né? Se a gente não fizer esse trabalho de autotransformação, a gente provavelmente a gente não vai saber. É interessante, a gente não vai saber nem o que foi que a gente pode achar que tem um conhecimento, né? Mas a gente não vai saber nem o que é exatamente aquele conhecimento, sabe? E aí, por quê? Porque não sabe. Por quê? Porque não conquistou. É a mesma coisa do que você ter uma biblioteca de 3.000 volumes na sua casa, né? E você não saber de absolutamente nada, né? Você lê, mas não compreende nada, porque você não tem elementos, ou não se permite a isso, né? Não se permite sim. Então não pensa, né, sobre o que lê, né? A dona Helena falava para nós assim, se você lê 10 minutos, você precisa ficar 10 horas pensando sobre o que você leu. Devia saber o que estava falando, né? Pô? Com toda certeza, né? Tá aí, ó. Então, porque realmente, né? Você vê, por exemplo, né, essas coisas desses contos de fadas, né? Quantas não procuram iniciação, etc., não acharam que tudo isso era bobagem? Pode sabe? crer. Assim, isso é coisa de criança, sabe? Isso daqui é fraco. Uma vez eu tinha um compadre que ele me pediu um livro. René, eu quero um livro para começar a ler, estudar, etc., né? Aí eu dei o Ocultismo Prático da Blavatsky para ele, né? E aí ele pegou aquilo lá, depois de uma semana ele falou assim, nossa, René, isso daqui é muito fraco, eu já sei tudo isso. É legal, pô. É a mesma questão, né? A mesma questão desses contos de fadas, né? E a Branca de Neve, os Sete Anões, a Bruxa, né? A maçã, etc. Você vê que a maçã, ela é interessante, o símbolo da maçã, ela já vai voltar lá para a questão do Adão e Eva, etc., né? Aquela maçã que fica entalada, né? Na verdade, ela não, pelos greens, a Branca de Neve, ela vai ficar com a maçã entalada na garganta, por isso que ela para de respirar, né? Então, acaba sendo interessante a gente perceber como esses arquétipos no inconsciente eles estão por trás de tudo isso, mas a gente não para pensar. Não. Né? Então, é como, por exemplo, a gente falando de arquétipos, a gente fala de tarô, não tem como, né? Então, hoje existe o tarô egípcio, o tarô Versailles, Marsella, Saint-Germain, não sei o quê, né? Mas, na verdade, as pessoas elas não param para pensar qual que é o único arquétipo que está por trás de isso. Né? É isso que a gente deveria de se prender e não ficar diversificando em coisas que elas são dispersivas, elas vão tirar a gente do foco original. Esses contos é a mesma coisa, a gente precisa entender qual que é o arquétipo, né, que está por trás de tudo isso. A gente acabou dando um monte de dicas, né? Opa, aqui, com certeza. Né? Onde se alinhava essas coisas, né? E então entender o que existe em comum de tudo isso. Né? O que existe em comum de tudo isso, sim, é aquilo que deve ser preservado. Né? E por incrível que pareça, a proposta teosófica é essa. Né? Quando ela vai analisar todas as religiões, todas as mitologias, né? Todas as crenças, etc., e vai procurar encontrar o mínimo denominador comum de todas elas, né? E vai dizer assim, se isso daqui é a base de tudo, então isso daqui é a verdade. Olha, exatamente, que bom. Né? Então, né, quando a gente faz esse processo, né, na verdade, ele acaba sendo... imagina o quanto que a gente não precisa se limpar para que a gente possa chegar nessa questão, nessa síntese, né, essa essência da coisa. A gente né? tem que começar lentamente, tem que ter um início, depois o tempo não importa. A partir do momento que você entra no processo de querer fazer isso, se limpar, você vai se limpando devagarinho até que um dia você chega onde você quer.
O que é interessante, né, que você vê que essas historinhas, né, assim, por exemplo, né, hoje a gente tem muitas ideias distorcidas. Por exemplo, na Idade Média, nenhum pai ia sentar contar historinha para o filho, a mãe, porque ninguém sabia ler, escrever, não tinha, né? Então é outra coisa, né? Mas essas histórias elas eram passadas, né? Volta aqueles saltimbancos, os menestréis, etc. Nossa, Né? Aquilo era para educar adulto também, né? E aquilo ia sendo passado, né? Então você percebe que a questão das crianças acaba sendo a mesma coisa. Quando a gente está né, na questão de formação, o quanto essas histórias elas são importantes, né? Hoje elas mudaram, né? Já talvez nem tanto mais o cavaleiro, a fada e a bruxa, mas sim. a gente vê a questão dos filmes de aventura, dos Também que desenhos tem animados, continua sempre a mesma coisa, né? Continua, isso. Continua sempre aquela busca, continua sempre a questão do bem, do mal, né? E questões ligadas a esse tipo, né? Seja já num outro planeta ou em algum outro local, no fundo da Terra, etc., né? Mas a gente percebe que a essência disso, embora os personagens eles mudaram de roupagem, né? Mas a gente percebe que a essência ela continua sendo a mesma. As mensagens estão aí Vai para sendo passada adiante, né? É isso. Né? Muitas Renê, vezes, diga. não, vamos lá, estamos em cima da pinta aí. É isso aí. Faz as coisas. Isso é papo para 2 dias, não é papo para uma. 2 dias, né? É gostoso, né? O tempo voa. Tem muita coisa aí, porque. E aquele afã, aquela vontade que a gente tem de compartilhar isso, né? De fazer com que. Porque é tanta coisa para falar em 1 hora só, né? Mais gente se engaje nessa questão, mas eu acho que foi um grande passo hoje já, porque tenho certeza que muita gente vai reler algumas dessas histórias, porque já vai ter uma outra forma de percepção. Então, cada um vai ter, no seu grau de entendimento, o entendimento daquilo que está lendo de novo. É isso aí, meu grande irmão. Muito obrigado mais uma vez. Nós voltaremos ao tema de uma outra forma. Eu tenho certeza disso, que vai complementar isso que a gente está buscando. Tá bom? É isso aí. Viu? Só um comentário, tá? Os temas são sempre os mesmos, né? Se a gente for pensar, é sempre a busca. Não tem dúvida. A nossa busca interior, né? Mas ela vai tendo várias nuances. Tá e ela não tem fim, né? Isso que é bacana, não tem fim. Então você sempre está correndo atrás. Isso que é bacana. Exatamente. Valeu, um fraterno abraço, Renê. Valeu. Até a próxima. Tchau. É uma pena que a gente tem que encerrar, interromper, né? Mas é um papo muito gostoso. E que gostoso a gente falar sobre essas coisas, né? De a gente olhar os contos, o que nos conta muita coisa, né? E aqui que ele falou agora no final, também esses filmes, tudo, porque esses autores, esses cineastas, ou quem faz essas coisas, está mandando, sem dúvida, está trazendo essas questões para uma linguagem atual. Nem todo mundo pensa como pensavam os nossos antepassados, né? E a gente vai evoluindo e a gente precisa de novos instrumentos, vamos dizer, de entendimento. E está sendo fornecido. Basta a gente estar atento. É isso, gente. Um fraterno abraço, um feliz sempre e até a semana que vem. Tchau.